apita. O atacante Romário, que entrou no jogo aos 30 do segundo tempo, é expulso. Motivo: um direto de esquerda no rosto do argentino Simeone. Veja a explicação do próprio Romário. Simeone é um jogador argentino, todos nós conhecemos a Argentina. Me chutou e eu revidei, e o juiz viu e me expulsou. Você achou justo? Foi justo, correto. Eu sempre falei, né? Eu nunca fui cavalo paraguai, né? Eu sou pura raça, puro sangue, cheguei, graças a Deus, fico feliz. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé a gente já sabe que ele só fala Ele como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos, mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Rei tem 2, 3, 4, 5, mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Fui lá, fiz 3, aí todo mundo, mas a Bolívia é mole. Aí vai vir o Venezuela, pô, mas também a Venezuela é mole. Aí vem o Colômbia, pau, também a Colômbia é mole, é sempre mole. O Romário, quando eu faço o gol, é sempre mole, não sei por que isso. Arrogante, antipático, mascarado, metido, azar dele. Casagrande não podia deixar de falar. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. Mas esse é outro. Em 2002, o baixinho Romário usou de forma arrogante a posição de líder do grupo do Fluminense para bater no zagueiro Andrei. A resposta veio dentro de campo. O tricolor carioca tomou uma surra de 6-0 do São Paulo. No vestiário, o Romário continuou de forma arrogante, tentando se impor. A gente no intervalo aqui conversou e a gente vai tentar superar isso. Uma coisa que não é normal, vocês me conhecem, mas não estou aqui para dizer, para ficar pedindo desculpa, para dizer que não deveria ter feito. Agora falando claramente, as pessoas estão perguntando o que houve. As televisões e as fotos do jornal vão mostrar você amanhã agredindo o Andrei. Realmente foi uma agressão? Eu estou falando claramente, meu amigo. Se tu é surdo ou não, não sei. Eu sei que estou falando claramente. Eu sempre falo claramente. Eu não falo você agrediu ou não? Diferente. Tu é cego? Há algo de podre no reino de São Januário. Tudo começou por causa da braçadeira de capitão, que por aqui tem um valor de uma coroa. Edmundo não gostou de saber que Romário seria o novo capitão do Vasco. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. Depois veio o pênalti, que Edmundo pediu para bater. Romário foi quem cobrou e perdeu. Você acha ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só estou treinando. Só eu que estava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Na quarta-feira, Romário assumiu a artilharia do estadual com 7 gols, um a mais do que Edmundo. E o baixinho descobriu um novo personagem no reino. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Quando todos já esperavam o fim do jogo, Romário e Cafezinho esqueceram a bola e transformaram o campo de futebol num ringue. Afonso Alves, um atacante convocado por Dunga, acha Romário preguiçoso. Foi o que disse em entrevista a um jornal português. A resposta foi imediata. Quem? Na edição eletrônica do jornal Record, Afonso disse não ser preguiçoso como Romário. Se autodenominou ainda um jogador tático. Quem? Afonso Alves. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de que eu conheço. Ontem você viveu o primeiro dia depois de anunciar a aposentadoria. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando viu o rosto de Romário no espelho de manhã? É estranho saber que, infelizmente, eu não vou poder mais fazer aquilo, oficialmente falando, que eu mais gosto de fazer na vida depois do sexo, que é jogar bola. E agora vou só jogar minhas peladas e meu futebol. Agora você já pode contar, você já fugiu alguma vez da concentração da seleção brasileira? Já, eu sempre fugi de toda quanto é concentração, inclusive da seleção brasileira. Brasil e Uruguai aqui em 93. Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário! É gol! Fugi do hotel. Você foi pra onde? Eu fui para outro motel. Copa América fora do Brasil, na Bolívia, também fugi.
Na Copa do Mundo, em 94, dei umas fugidas. Eu sempre fui fujão. Antes de que jogo você fugiu na Copa de 94? Acho que do primeiro jogo eu fugi e do terceiro. Baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! Ninguém viu? Não, nem eu vi. Você já levou mulher para dentro da concentração da seleção? Já, algumas. Onde? Em vários hotéis. Você confessadamente já fez sexo a bordo de um avião. Você estava viajando como jogador ou como turista? Eu estava viajando como jogador, vindo de uma excursão, voltando. Foi logo quando eu comecei na seleção, nas primeiras viagens, eu não sei exatamente quando. Pegamos um avião na Suíça. E o resto? O resto é aquilo. Se você fosse fazer um ranking dos 5 melhores jogadores da história do futebol brasileiro, em que posição você colocaria Romário? Que eu tenha visto jogar, eu não vi o Pelé jogar, então eu me colocaria em primeiro. Você é tido como um dos melhores jogadores dentro da área, né? Mas você não na área foi o melhor. 1, 2 não, eu me considero o melhor. Você indicaria um sucessor de Romário? Não. Não indico porque eu não vejo. Pelé só teve um, Maradona também, e com certeza Romário só vai ter um. Que jogador ou técnico você não compraria um carro usado de jeito nenhum? Eu não confio no Monte. Não confio no Monte, não só a nível de comprar um carro, talvez até de apertar a mão. Mas, pode falar a verdade, a maioria. Quantos gols ele marcou, afinal? Romário contabilizou 1.002 gols, mas o número foi motivo de controvérsia. Em que é mais fácil acreditar? Na contagem dos 1.000 gols de Romário, do Papai Noel ou no Coelhinho da Páscoa? Cara, depende de qual visão que você tenha. Se for no Natal, é melhor confiar no Papai Noel. Na época do chocolate, vai no Ovinho da Páscoa. Eu espero que continue sempre duvidando disso, como duvidário da lista do Pelé. Você já disse que Pelé calado é um poeta. E Romário falando é o quê? Eu sempre procurei falar aquilo que eu sinto, aquilo que pra mim é a verdade. Isso é que vale. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. A ponta esquerda. Mais uma vez ele tenta a linha de fundo, cruzamento pro Romário, recebeu baixinho, girou, olha o gol! Gol!